Você, pessoal, tá ouvindo bem? Não, tô testando por aqui. Ah, tá. Tá ouvindo? É que demora um pouquinho. Beleza. Vamos lá, galera. Estamos aguardando vocês aí. Vamos compartilhar com o pessoal. Vamos compartilhar com outros casais aí, porque essa noite vai ser muito, muito legal. Beleza? Show. Então essa noite vai ser muito, muito, muito legal, porque o assunto é bacana. Então vamos compartilhar aí com as pessoas, vamos compartilhar com os amigos. Vamos compartilhando o link. Vocês sabem que eu já fiz um comentário semana passada. É muito importante que vocês que estão sendo edificados, estão achando que a palavra tem sido legal, tem edificado o seu casamento, compartilhem, né, Isabel? Isso mesmo. Compartilhe com os amigos. Por quê? Primeiro porque você sabe que quando você compartilha, quando você dá o joinha, quando você dá um coraçãozinho, quando você escreve alguma coisa em contato conosco, você está demonstrando que você gosta dessa live. E aí o que acontece? O YouTube, ele entende então que essa live é alguma coisa relevante e ele vai passando para as pessoas naturalmente. E aí nós vamos ter mais gente acompanhando essa live, mais gente estando conosco e nós vamos impactar um volume maior de casais. Então, eu sempre digo, o ministério aqui, obviamente, de casais, somos eu e a Isabel que estamos compartilhando, mas o ministério somos todos nós, né? Nós queremos fazer uma grande comunidade de casais, abençoando casais. Então, quando nós compartilhamos com alguém, nós estamos ajudando alguém a poder participar da bênção, né, Isabel? Verdade, porque às vezes há muitas pessoas que acabam brigando, se separando, simplesmente por não estar fluente na sua linguagem, não atender a necessidade do outro. Se amam, mas não conseguem se entender. Então é importante você ficar atento, né, qual a sua linguagem e compartilhar com o seu esposo, o esposo com a sua esposa. É importante aprender, é importante você se conhecer para que todas as pessoas, todos os casais, todas as pessoas, na realidade, elas têm necessidade de serem amadas, né? E a linguagem do amor que ela fala é essa que ela vai se sentir amada. É importante. Show! Magna está com a gente, seja bem-vinda, Magna! Magna, tudo bem? Sara está com a gente também, seja bem-vinda! Beijo, Sarinha! Vamos lá, gente, vamos botar um coraçãozinho, vamos compartilhar com a galera, vamos curtir, para que mais pessoas possam estar recebendo esse conteúdo. E hoje nós temos, como vocês devem estar vendo, nós estamos hoje num outro ambiente. É verdade. Não estamos em casa hoje. Cada dia nós estamos num ambiente para fazer a live. Glória a Deus. E tem uma novidade. Conta um pouquinho aqui para vocês, olha lá. Vou baixar um pouquinho o livro. Olha lá, pessoal. Já está começando a ficar pronta as artes. Desafio de 40 dias para amar. Show? Então, muito em breve, como nós já havíamos falado com vocês, até o final do mês, muito provavelmente, nós já vamos estar lançando o desafio de 40 dias para amar. Vai ser tremendo. Qual a visão? Então, enquanto nós damos um tempinho para outras pessoas estarem entrando aí, vamos compartilhar com a galera, vamos estar chamando outras pessoas. Cara, você tem como ver mais ou menos quantas pessoas tem no YouTube? Fazendo favor? Ok. Beleza. Enquanto nós estamos aguardando mais pessoas para entrar na live, é só uma rápida explicação daquilo que vai ser o desafio de 40 dias. Né? O desafio de 40 dias nada mais é do que cada dia, vamos explicar uma parte, também explicar uma parte. Cada dia os casais terão um desafio a fazer. Legal? Vocês vão receber um e-book gratuitamente, então vocês vão acessar um hot site. E nós vamos passar para vocês os links e vocês vão poder compartilhar isso com muitos casais. Os casais entrarão nesse link, esse hot site. Entrando lá, eles vão baixar o e-book, porque dentro desse e-book estarão os 40 desafios. Eles vão receber os desafios e também receberão algumas tarefas. Para cada dia vai ter um desafio e uma tarefa. Legal? Aí você entra, baixa o e-book e você começa conosco nesse desafio de 40 dias. E a grande vantagem, que eu diria assim, um grande diferencial desse desafio, qual é? Porque nós sabemos que às vezes os casais precisam de um apoio, de uma mentoria, de alguém que os apoie dentro do processo. Porque a gente sabe que não é fácil, não é 40 dias e fazer os 40 desafios. Então vocês vão ter uma mentoria. A Isabel vai falar um pouquinho da mentoria para vocês. Não, o bacana é você andar junto, né? Então, assim, quando você
faz em grupo, ou faz no coletivo, ou faz a dois, é igual quando você precisa orar, você quer orar, fala, vamos orar junto comigo por esta causa, né? Por esse assunto. Então, as pessoas não gostam de estar sozinhas, isoladas, ou seja, até uma demonstração de amor quando um acompanha o outro. E nós vamos estar fazendo de uma forma de um incentivo, na verdade, incentivar a você estar melhorando o seu casamento. Então, a gente vou estar fazendo essa atividade para que você também possa fazer a mesma coisa. É como sementes, né, que você vai lançar e você vai colher. Você vai lançar uma semente hoje, você vai lançar uma semente durante esses 40 dias e nós vamos estar semeando junto com vocês, né? Para que vocês possam colher resultados assim importantes. Então, assim, nós já vivemos essa experiência e nós vamos reviver novamente, né? E vamos estar acompanhando vocês. É isso aí. E vocês vão ter também, acompanhado de todo esse processo nos 40 dias, semanalmente, no e-book já está marcado, semanalmente, na medida em que vocês fizerem as atividades daquela semana, certamente os casais vão ter algumas dificuldades, algumas dúvidas. Então nós vamos fazer uma comunidade de casais, ou seja, nós vamos estar todos no WhatsApp, numa comunidade de casais. E aí nós vamos estar fazendo a mentoria semanal, tanto eu quanto a Isabel. Então você tem alguma dúvida, você quer compartilhar alguma coisa legal que aconteceu para que nós possamos compartilhar com o grupo? Vou compartilhar. Né? De repente você também teve uma dificuldade para você de repente fazer algumas das tarefas, você também vai compartilhar nessa comunidade e nós vamos ter, ou seja, uma comunidade de pessoas, de casais, todas ajudando umas às outras. Ou seja, todos nós vamos colocar o nosso expertise, a nossa experiência dentro da nossa vivência, dentro do desafio e sem sombra de dúvida, gente, nós vamos fazer uma grande comunidade de casais abençoados e casais com casamentos tremendos, casais felizes, em nome de Jesus. Legal? Então vamos lá, Soninha está com a gente também. Soninha, tudo bem, Soninha? Maravilha, Inês está com a gente também. Beijo, Soninha Inês. Giovânia está com a gente também. Oi, Gê. Show. Vamos lá, gente, vamos compartilhando com a galera. Vamos compartilhar vamos compartilhar o link com outras pessoas para que nós possamos ter muitos casais juntos aí dentro desse processo, legal? E aí nós vamos começar o nosso estudo de hoje, e o nosso estudo de hoje é atos de serviço. Eu acredito, espero que você convide o teu marido também, ou a tua esposa, para estarem juntos aí. Uau. Show! Atos de serviço. Maravilha! Então convide a esposa, vamos estar juntos para que nós possamos compartilhar. Se vocês tiverem dúvidas, nós estamos aqui também atentos, tanto no Facebook quanto no YouTube, a perguntas, para que nós possamos responder. Então participe conosco, coloque aí no chat o teu nome, coloque o que você está achando e dá um coraçãozinho aí para nós. Deixa eu ver se está todo mundo aí. Se está todo mundo aí, dá um coraçãozinho aqui, ó. Dá um coraçãozinho para a gente poder acompanhar vocês. Vou deixar aqui de frente o celular comigo. Bota o coraçãozinho aí, beleza lá. Vamos botar o coraçãozinho aí, gente. Vamos compartilhar, colocar um coraçãozinho. Vamos escrever o nosso nome. Vamos participar. O participar é que é importante. Beleza? Atos de serviço. Vamos começar agora, que essa é a quarta linguagem do amor. Quer falar alguma coisa? Senão eu já vou começar. Pode começar. Então vamos lá. Então, quarta linguagem do amor é expressar amor através das diversas formas de servir. E aí eu vou dizer uma outra frase que eu achei muito legal, que é: para que nós possamos entender e praticar esse amor, caso seja a primeira linguagem, ou mesmo que não seja a primeira linguagem do cônjuge, porém seja importante para ele, é preciso, quando nós falamos de serviço, pensar, planejar e principalmente efetuar. Necessitando então, para que isso aconteça, vai necessitar, obviamente, nós estamos falando de serviço, então vai necessitar energia, força, determinação, dedicação de tempo e esforço. E com o espírito correto, e isso também é importante, com o espírito correto. Por quê? É uma maneira eficiente de expressar amor. E aí eu vou deixar um texto bíblico para você poder fazer o comentário. Nós vamos ver que isso, gente, é tão importante, e às vezes assim, aparentemente,
principalmente no início de casamento, eu acho que não se valoriza tanto. Mas você vai ver que na decorrência do casamento, lembre-se que nós falamos que até 1 ano e meio, 2 anos, o casamento ele é meio que ele funciona ainda no ambiente da paixão. A partir de 1 ano e meio, 2, você tem que começar a ser absolutamente intencional. E quando nós falamos da intencionalidade, é quando você começa a ver um pouco mais dos defeitos e qualidades da outra pessoa. Então, muito provavelmente, nessa hora é que vai se manifestar esse tipo de amor. Dedicação. Dedicação, e que passa a ser totalmente intencional. E nós vamos ver um texto bíblico para dar aí o pontapé inicial nesse nosso bate-papo. Está em João 13, do 5 ao 9, que diz assim, ó. Depois deitou água numa bacia, falando de Jesus, né? Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximaram-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porém disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Gálatas 5,13, que é o apóstolo Paulo praticamente fazendo um resumo de tudo, dessa vivência de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, quando ele disse assim, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quer comentar? Legal. Essa é uma linguagem que eu vejo que essa é uma linguagem que eu tenho. Eu gosto de servir e gosto, assim, na minha forma de viver, quando a gente vai se reunir, ou mesmo em casa, quando eu junto, eu gosto de dar aquela ajeitada na casa, preparar ali a sala, pra gente sentar junto, assistir um filme, né? Então, essa é um ato que eu gosto bastante, é de serviço. Eu gosto, assim, de estar ali, ajeitar a casa para que sobre tempo, para que a gente possa estar junto. Então, assim, eu acho super importante e eu vejo que é uma linguagem que eu falo de uma forma muito forte. E isso que Jesus, assim, é o nosso maior exemplo, né? Ele fala, eu não vim para servir, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ou seja, ele veio para dar honra, né? Então eu vejo quando a gente serve, quando a gente faz tarefas, serviço tem diversas formas de você servir alguém. Acho que a casa é uma delas também, porque é o lugar onde a gente para, onde a família se acomoda, né? Então eu acho que é legal estar num lugar gostoso, um lugar agradável, sentar ali, você fica sossegado. Enquanto não está aquilo tudo arrumadinho, preparado, a gente não arruma só porque a gente quer arrumar, a gente arruma porque a gente quer estar em paz, quer estar junto, um ambiente gostoso, né? Então essa é uma linguagem que eu falo, né? É uma linguagem minha, né? E eu vejo que é importante porque você quer honrar a pessoa de alguma forma. E essa é uma linguagem que eu vivi lá em Israel, no último dia que eu estava lá, né? Até contei para o Antônio que eu fiquei assim, muito emocionada, porque eu estava ali orando pelo Brasil e pela minha volta mesmo, né? E já era meia-noite e pouco, e uma das pessoas lá que estava orando também levantou, né? Tinham 2 pessoas orando junto comigo. Aí a pessoa levantou, já estava até dormindo, levantou e falou assim, olha, Deus mandou te servir, né? Deus mandou te servir. E a pessoa pediu para uma missionária esquentar água, e a pessoa foi ferver água, e ali foi lavar os meus pés. Eu fiquei tão emocionada, né? Eu chorava porque eu falei, meu Deus, né? É uma terra tão distante, né? Alguém assim vir me servir, né? Então eu assim chorei. Na verdade eu chorava, me emocionei demais, chorei demais, né? Da pessoa estar ali lavando meus pés, né? Porque eu achei assim, até fiquei sem jeito, eu fiquei emocionada, sem jeito, constrangida, porque é um ato de amor, né? Servir. Então quando a gente serve ao marido, é uma forma de você honrar. Quando você serve alguém, né? Filhos, é uma forma de você falar, você é importante para mim. Então essa é uma linguagem que eu acho assim bem bacana, e Jesus assim demonstrou de diversas formas, né? Essa linguagem de amor e o ato de lavar os pés dos discípulos foi um ato de
de serviço, eu vim para servir, né? Eu vim para servir, né? Eu vim para servir vocês, então eu quero honrar vocês, eu quero dizer que vocês são importantes para mim, né? Então é uma linguagem que eu acho assim super importante, né? Sem orgulho, às vezes tem gente que fala assim, eu vou servir não vou fazer não, né? Mas a pessoa assim é tão orgulhosa, tem gente que é tão orgulhosa que não aceita ser servido, né? Eu estou dando um exemplo aqui que é o mais recente, né? Assim, do que a gente já vive isso em casa, né? Mas eu estou dando um exemplo fora. Em casa a gente deve sempre valorizar, porque às vezes a gente vive isso todo dia, né? A gente serve, todo dia a gente serve, né? A gente executa com amor as coisas de casa, né? Com amor para servir nossos filhos, esposa, né? Então é com amor. E assim que eu cheguei lá, a missionária, ela demonstrou de cara a linguagem dela. Ela falou, Isabel, eu quero fazer um café para você. E eu falei, meu Deus do céu. Isabel, eu quero fazer uma comida para você. E eu falei, meu Deus. E é uma forma que quando eu estou na casa de alguém, eu gosto também de estar ajudando. Eu não gosto que a pessoa fazendo as coisas, né? Eu gosto de estar ajudando ali junto com ela. E eu vi que a linguagem que eu falo foi a linguagem que eu fui servida lá em Israel de uma forma assim muito, praticamente diária, né? Então assim é bem bacana, né? A gente poder honrar, quando você honra as pessoas com carinho, na igreja mesmo, quando você pode servir em oração, em amor, e o marido também, ver que a gente trabalha junto, né? Então a gente está sempre junto, né? Sempre procurando servir um ou outro, né? A gente fala assim que a gente não trabalha separado, então assim, é tudo um contexto para que a gente possa viver bem ali, porque são muitas horas juntos. Então assim, hoje eu vi uma situação de uma moça falar assim, pastor, eu trabalho, cuido da minha casa, cuido dos meus filhos, mas eu estou passada, porque agora eu estou trabalhando dentro de casa. E o meu marido também, só que ele fecha ali a salinha dele e ele não abre a porta para nada. Ele faz o serviço que ele tem que fazer para a empresa dele e não abre a porta para nada. Eu levanto, vou fazer comida para meus filhos, eu vou fazer para ele, vou lavar a louça e depois, quando meus filhos estão dormindo, aí é que eu vou fazer a prestação de serviço para a minha empresa. Só que ela falou assim, eu estou passada. Então ela estava ficando com ódio do marido, né? Ela falou assim, você tem que parar, né? E é um tempo de fazer umas novas combinações, porque você está ali, na realidade, um tem que servir o outro, né? É importante. Essa linguagem é super importante para que a coisa possa caminhar muito bem. Não pode uma pessoa só fazer tudo para outra, não. É importante que as duas ainda se servir, né? É uma linguagem que tem que falar duplamente. Muito bom. Você veja que já deu para perceber que essa é uma linguagem, talvez a primeira linguagem de amor da Isabel. Mas ela falou uma coisa muito importante, porque esse momento de pandemia ele levantou várias questões que provavelmente estavam meio submersas dentro dos casamentos. Por exemplo, antes, a vida dentro de casa é muito rápida, né? Uhum. Praticamente sai de manhã, volta de noite e assim é a semana toda. Só no sábado e domingo, e às vezes no sábado e domingo a pessoa quer dar uma passeada e tal, e fica às vezes pouco em casa. Mas nesse período que as pessoas estão em casa, as coisas meio que emergem. Por exemplo, a pessoa vê que tinha lá um pequeno vazamento numa parede. Aí aquilo não incomoda muito se você chega em casa e fica pouco. Mas quando agora que você fica muito tempo, constantemente olhando aquilo passa a incomodar. De repente um quadro que estava meio torto na parede, o que não estava muito bem colocado, aquilo não incomoda se você vê rapidinho. Mas se você vê todo dia torto, aquilo passa a incomodar. Uma sala mal arrumada, um quarto dentro da sua casa mal arrumado, se você mal vê, você deixa lá e toca o barco. Agora, quando você vê todo dia, aquilo começa a incomodar. E aí é muito interessante, porque nessa hora e eu acredito que boa parte das separações que estão acontecendo nesse período de tempo é justamente a falta de ajuste, talvez tocante nesta maneira de você demonstrar amor às outras pessoas. Uhum. E, por exemplo, quando a coisa é esporádica, fazer as coisas esporadicamente é uma coisa, mas quando as pessoas têm que, de fato, rotina, né? Praticar esse amor na rotina do dia a dia, nem sempre é alguma coisa tão fácil. E aí é onde nós vamos estudar esse tema, que nós vamos aí trabalhar esse tema de uma maneira bem bacana hoje. Então, esse bate-papo nosso é apenas a abertura do tema. Então agora nós vamos nos aprofundar nos mais diversos pontos.
Se você tem essa linguagem do amor, coloca aqui pra gente no chat. Fala, olha, eu tenho essa linguagem do amor, meu marido tem essa linguagem do amor como primeira. Se você tem como a Isabel, coloque aqui, por favor, tá? Pra gente poder conhecer. E lá na igreja, você, assim, na convivência, a gente também vai ver as pessoas assim, que têm essa linguagem, elas logo chegam, elas querem fazer alguma coisa, né? Elas querem, deixa eu ajudar alguma coisa, deixa eu fazer uma coisa na cozinha, deixa eu fazer uma comida, deixa eu fazer um bolo, deixa eu fazer alguma coisa. A pessoa, ela fica incomodada se ela não ajudar de alguma forma, né? Expressar ali o carinho pelo local, né? Pelo templo. Ela quer tratar do templo de alguma forma, né? Então é bacana, né? Muito bom. Então, já viu mais ou menos como é que é esse ambiente que nós estamos vivendo hoje. E o ambiente dentro do casamento, isso pode ser e pode se tornar uma guerra. Por quê? Porque muitas vezes essa cumplicidade que disse Isabel nem sempre é muito bem assimilada. Eu vou dizer por mim, por exemplo, eu tenho mudado um pouco nisso de algum tempo para cá, mas eu sempre tive muita dificuldade com relação a isso. Eu era meio assim, né, de ver as coisas e nem sempre arrumar com uma certa frequência, não tinha muita preocupação com essas coisas, até porque não me importava muito. Depois de um tempo, passou também a me incomodar. E eu passei a ser hoje ajuda mais, então a ser mais, né, ajuda mais dentro desse processo de casa. Mas esse é um assunto muito interessante dentro do casal. Então vamos dar continuidade aí dentro do processo. Nós já vimos que Jesus deixou o exemplo de que isso de fato é uma maneira de você demonstrar amor. Talvez no caso de Jesus foi a maior maneira dele demonstrar amor pela humanidade, pelas pessoas, foi lavando os pés dos discípulos. Então vamos lá. Em uma comunicação clara a esse respeito quanto àquilo que é importante um para o outro. Os pedidos, isso é importante, os pedidos direcionam o amor, mas cobranças impedem que ele seja liberado. Então é importante isso, ó. Aquilo que fazemos um para o outro, isso é importante, é o que nós vamos falar agora. Aquilo que fazemos um para o outro antes do casamento não garante que continuaremos a realizar depois do casamento. E aí o que acontece? A pessoa gosta daquele jeito da pessoa antes do casamento, mas depois, se a pessoa depois do casamento muda, como é que faz? É complicado, né? Isso é que acontece. No próprio livro, no Linguagens do Amor, ele conta um caso bem bacana, não bacana, mas talvez interessante, que o marido agora, atual, ele começa a ter esse desarranjo dentro do casamento, porque ele tinha como linguagem principal a linguagem do serviço e ela também. Porém, o que aconteceu? Depois do casamento, antes do casamento, ele acompanhava a esposa, ajudava, na verdade, a namorada, colaborava em casa ali, nas atividades do lado dela, ajudava na faculdade, com lições e tal. Era uma pessoa colaborativa. Depois que casou, aí ele não quis fazer mais nada da casa. Não quis fazer mais nada. E aí ela que fazia, passou a achar desaforo e passou também a não fazer. Ou seja, a linguagem do serviço era a linguagem principal do amor entre aquele casal. Então passou a acontecer o quê? Na realidade a pessoa fala assim, não, a pessoa não me valoriza, não me honra, não me ajuda, ou seja, eu não sou mais importante, né? Ou seja, desgastou o amor. Acaba ficando desgastante, que a pessoa fala, não, a pessoa não quer fazer, não quer estar comigo, não quer estar junto, porque quem fala essa linguagem quer estar trabalhando ali junto, né? Caminhando junto. Aí quando a pessoa não coopera, a pessoa se sente desvalorizada, se sente que não é mais importante, que a pessoa não está mais olhando para ela, né? Quando a pessoa está junto, não, que legal, né? Está caminhando ali, estão conversando, estão ali lavando a louça junto, estão conversando junto, estão fazendo ali comida junto, porque é importante. Aí praticamente são duas linguagens, linguagem de tempo e linguagem de serviço, né? E que é super importante, às vezes a pessoa quando no namoro, aí quer fazer coisinhas bonitinhas, né? Quer ajudar na casa da sogra ali, né? Aquele momento da paixão, né? Da conquista. Na hora do namoro, quer ir lá lavar a louça, vou ajudar, aqui, aí quando casa, não ajuda em nada, né? Então, por isso é até importante a gente ensinar
que temos filhos, também ensinar que nós não somos empregadas, né? Não somos empregadas, que a família, ela tem que ter esse ajuste, um ajudando o outro, né? O filho vê a mãe trabalhando e ele ficar sentado ali só olhando. Não, um ali faz o suco, um lava uma louça. É importante, acho que a minha linguagem, por isso que eu acho importante estar todo mundo ali junto, envolvido para o bem-estar da família, né? Então eu acho legal, porque se você não ensinar o seu filho, também quando ele casar, ele vai ser um folgado, não vai ficar só querendo olhar, né? Então é importante. Nós vamos chegar aí. Então, aqui tem 3 pontos interessantes que foram levantados pelo livro, que eu acho que é bem legal a gente conversar um pouco sobre isso. Então você veja que esse aí é o ambiente, que na verdade esses são os pontos de ajuste, que às vezes a pessoa era uma pessoa antes, ou talvez você não enxergava esses aspectos que para você são importantes e a outra pessoa talvez não tivesse, mas no momento da paixão aquilo escondia. Agora, depois do casamento, aquilo vem à tona. E pode ser também o motivo até de uma separação na medida em que não se ajuste essa questão aí, que é absolutamente importante dentro do relacionamento e dentro da família, como disse Isabel. Então, primeiro ponto bem importante. Ó. Como já dissemos, não existe garantia que as pessoas farão as mesmas coisas antes do casamento e depois que faziam antes do casamento e depois, porque inicialmente eram movidas pela paixão. E aí a parte muito importante agora que você acabou de dizer: seremos influenciados pelo modelo de casamento dos nossos pais. Verdade. O modelo de casamento que os pais tiveram é muito importante, porque vai ser referência tanto para o marido quanto para a esposa quando chegarem no seu casamento. Então, a percepção de amor, de emoções, necessidades e desejos pode ser completamente contraditória. Veja que o exemplo do próprio livro é que, no fundo, esse marido, ele depois de casado, ele começou a exercer exatamente o jeito que tinha, na opinião dele, o pai dele com a mãe dele. Então, como o pai dele, na opinião dele, não fazia praticamente nada de ajuda, não tinha essa expressão de amor e serviço, ele simplesmente casou com uma pessoa e falou: bem, então você é como meu pai, o casamento é isso. A mulher trabalha dentro de casa e o homem não faz nada. É um problema isso daí. Hoje a mulher trabalha fora, então houve mudança, houve alteração na sociedade. Então precisa realmente haver esses ajustes também. Porque senão a mulher vai se sentir empregada, né? Então não existe mais a mulher ficar fazer tudo e pôr a comidinha, né? Que tem homem ainda que fica esperando ser servido, pôr a comida no prato, senão nem levanta para colocar a comida no prato. Não existe mais isso, né? Então vai lá, cada um põe a sua comidinha, senta ali na mesa, compartilha. Não tem, é complicado esse negócio. Pode falar que é complicado ficar esperando ali, né? Pôr a comida no prato, esperando ser servido. Não, nem Jesus veio para ser servido, ele veio para servir. Então é importante, né? Esse é um assunto muito assim, interessante de se dar, principalmente para... a parte está dando aqui que o Caio ajuda na comida, faz a comida lá excelente. Principalmente para nós que somos homens, e principalmente talvez a minha geração, provavelmente, e talvez não tão as mais jovens, mas a minha geração, entre 50, 40, talvez até 35, pegaram essa geração que praticamente a mãe trabalhava em casa. Né? A mãe cuidava dos filhos, trabalhava em casa, limpava a casa, passava, deixava a casa limpa, preparava a comida para na hora que o marido chegasse, cansado do trabalho, colocava os pezinhos para descansar, recebia o pratinho com a comida, que era o exemplo do meu pai. Meu pai era assim, chegava em casa, relaxava, botava o chinelão, o short, camiseta, vinha para a mesa, já tinha que estar com o pratinho quente em cima da mesa, comia, assistia um jornal e ia descansar. E a mulher continuava fazendo o segundo turno. Mas era um modelo que nós vivemos alguns anos atrás. Agora, obviamente, o modelo mudou. Já nós vamos nos aprofundar nesse aspecto. Mas o modelo mudou. Absolutamente. Então, nós temos... e aí, principalmente, os homens. Mas também as mulheres, porque isso pode acontecer com as mulheres também. Às vezes, podem existir mulheres que vieram tanto quanto mimadas dentro da sua casa. Né? Que a mãe e o pai faziam tudo para a menina, deixavam ela praticamente sem fazer nada em casa, e aí depois quando a pessoa se casa e aí ela fazer percebe alguma coisa
Isso ficou pesado hoje também. Que não quer fazer nada. Não vou fazer não. Compra comida pronta e até pegar o ritmo de um casamento é complicado. Então tem que deixar a mima do lado e tem que trabalhar junto, né? Caminhar junto. Então você vê que são ajustes, né, que vão precisando ser feitos, mas, já nós vamos falar sobre isso, precisa uma comunicação muito clara, muito sincera e muito objetiva com relação a isso. Porque o grande problema é que as pessoas também, por exemplo, têm esta linguagem do amor como principal, mas se ela não falar isso, já nós vamos falar que tem maneiras de detectar. Mas se você não falar isso para outra pessoa e deixar claro que essa é a sua principal maneira de amar, e isso é importante, gente. Verdade. O que acontece? A outra pessoa não sabe. E aí, na medida que ela não responde positivamente a isso, haverá um natural desgaste no casamento. A outra pessoa vai dizer, não, essa pessoa não me ama. Lógico que ela não me ama, ela não me ajuda na cozinha. Ela não me ajuda a limpar uma coisa. Ela não se importa com a casa. Quer sentar no sofá. Isso, quer sentar no sofá. Se para você isso é importante. Mas o marido também pode dizer. Fala, poxa vida, essa mulher não me ama. Minha roupa nunca está bem passada. Nunca tem uma comida bem feita para mim. Chego em casa, a casa está uma zona total. Meu filho não cuida, a criança está sempre suja andando pelo chão com ramelo no nariz, ela não cuida nem da criança. Com certeza essa mulher não me ama. Aí pode comparar até com a mãe, né? Quando era minha mãe fazia assim, né? Na minha casa era assim. Aí, poxa vida, eu estou sendo maltratado, né? É isso mesmo. Estou sendo maltratado. E a mulher, como eu falo da menina, que às vezes é mimada, na realidade não há mal nenhum. A pessoa às vezes não tem aquele ritmo porque veio trabalhando fora e fazendo faculdade, estudando. Pode. Bem-vindo, Robert! Tamo junto aí, irmão! Bem, Robert! Felipão, seja bem-vindo aí, tamo junto também! Vamos convidar outros para estarem com a gente nessa live, vamos lá! E não tem problema a pessoa não saber, né? O importante é ela querer aprender para honrar um ou outro, né? O meu irmão, quando casou, ele fala, a minha cunhada trabalhava e ele veio ensinar ela a cozinhar. Né? E ela falava sem problema, não, meu irmão me ensinou, né? O meu irmão, né? Ensinou a esposa dele a cozinhar. Não, sem mal nenhum. Né? Depois passou, ensinou, vamos aprender ali e ele cozinhava, porque ele cozinhava pra gente, né? Meu irmão cozinhava pra gente quando a gente era pequeno. Então não tinha problema nenhum. E ele ensinou a esposa dele, amou a esposa dele, ensinando ela a cozinhar. Então é bacana compartilhar, né? É bacana. O importante é você saber que existe a necessidade de um honrar o outro, né? Agora fala, não, eu não sei fazer, a minha mãe que cozinhava, eu não vou fazer nada pra você. Não, aí não. Aí é complicado, né? Não, os dois vamos aprender junto ali, né? Vamos aprender junto, vamos caminhar junto, né? Como nós falamos, acho que na reunião passada, ou 2 atrás, com relação à intencionalidade. Eu acho que esse é um dos fatores que você tem que buscar beleza dentro do casamento. Porque se você não enxergar beleza nisso, vai ser complicado você ter um bom casamento. Ou seja, você tem que achar beleza em estar cozinhando juntos. Você tem que achar beleza em estar limpando a casa juntos. Você tem que achar beleza nessas coisas. Porque isso é intencionalidade de amor. Se você não encontrar beleza nisso para que os dois possam se dar bem, de fato, poderá ser uma situação, um ambiente de um campo minado. Então a gente deve olhar isso aí de uma maneira muito objetiva e também com muita sinceridade, como nós falamos anteriormente, na troca de ideias com relação a isso. E aí nós vamos chegar no segundo ponto, que aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é a maneira de comunicar isso daí. Né? Amor é uma decisão, como nós já falamos. Não pode existir coação. Amor é uma decisão, não coação, ou seja, não coagir a outra pessoa a fazer. As coisas tendem a melhorar quando substituímos críticas por pedidos. E também não é fácil dentro do casamento, porque conforme a gente vai tendo intimidade com a outra pessoa, há uma natural tendência, fica automático a crítica. A gente vai se tornando rapidamente crítico. Até antes do namoro não tinha crítica, era uma maravilha, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso. Era tudo ótimo. Depois que casa algum tempo, aí vem só as críticas. E aí é onde voltamos a falar da intencionalidade. Aí precisa existir intencionalidade para que o casamento possa fluir e você possa trazer aquela alegria que nós falamos no início, a alegria do desafio de viver feliz. Aí você passa a ser desafiado
a viver feliz com a pessoa. Então aí passa sem a intencionalidade. Isso é tremendo e é bacana. Então, nós vamos tomar cuidado com a forma da linguagem. Então, ao invés de criticar, ao invés de dizer, por exemplo, para a pessoa, caramba, você não vai lavar louça? Tá vendo que ali aquela negócio de tá, puxa vida, todo dia aquela louça tá ali, todo dia tá por lavar, todo dia essa pia tá cheia de louça. Será que você não dá para você lavar? É uma maneira de você falar, não é a melhor. Quer falar uma do marido? Uma do marido... de ir no mercado, né? Ir no mercado é uma forma bem bacana, né? De contribuir, né? Não fala de forma negativa de falar. Olha, eu vou falar do serviço mesmo, né? As goteirinhas, os encanamentos, né? Essas coisas assim que mulher geralmente não sabe fazer, né? Mulher às vezes geralmente não tem aquele jeitinho de, tem um vazamento ali, aquela coisa pingando. Isso é algo que incomoda, porque você chama um homem para arrumar esse negócio, né? É uma coisa assim que você fala, poxa vida, isso aqui vai passar um ano, meio ano, vai cair na nossa cabeça. Isso é algo que causa incômodo, principalmente quando ela começa ficar meio pretinha assim a parede, né? É algo assim que, meu Deus, né? Meu Deus, eu vou buscar alguém lá fora para poder fazer isso aí, né? No bom sentido, né? Vou procurar alguém para que possa ter esse talento aí, porque geralmente nem todo homem também sabe fazer isso, né? Geralmente, às vezes, não é função dele, não aprendeu. Às vezes o pai também não sabia fazer, ele também não sabe fazer como tratar ali um vazamento. Então, mas para isso tem os encanadores, né? Mas tem a forma negativa de você falar. Agora tem a forma positiva, e a forma positiva talvez seja. E aí isso é importante a gente talvez substituir, e nós vamos ver alguns exercícios, não hoje, mas em outra oportunidade, quando a gente fizer os 40 dias de desafio, nós vamos ter alguns exercícios para mudança de linguagem. Mas a linguagem talvez melhor seria, eu gostaria que você pudesse lavar essa louça. Eu gostaria. Aí é um pedido, não é uma crítica e nem uma determinação. Ninguém gosta de ficar sendo mandado, né? Exato. Dentro de um casamento, não. Ela fala, você não é meu chefe, né? Você não é meu chefe, não é meu patrão, né? Então, dentro do casamento precisa ter essa sensibilidade, né? Ou seja, eu gostaria que você arrumasse a casa. Eu gostaria que você pudesse trocar esse bebê. Eu gostaria que você lavasse o carro. Então eu gostaria alguma coisa que seria legal a gente agregar no vocabulário. Porque aí a outra pessoa entende que é um pedido. E é muito mais fácil alguém atender o pedido do que quando você está fazendo uma crítica ou uma exigência, até porque às vezes a pessoa exige e também não está dando a contrapartida. Né? Então é uma maneira muito mais saudável de você fazer. Então eu gostaria de vocês pudessem dizer aqui pra gente, só para vocês não ficarem assistindo, quem normalmente utiliza uma linguagem mais positiva dentro do casamento nesse sentido. Tendo uma linguagem do amor, quem de vocês utiliza uma linguagem mais positiva? Ou se você também diz, não, normalmente o nosso casamento é mais à base de crítica. Sobre nós criticamos mais um ao outro. Fala aqui pra gente no chat para que a gente possa entender um pouco vocês, entender a necessidade de vocês e entender aonde estão esses gargalos aí para que a gente possa trabalhá-los melhor. Legal? Fala aqui pra gente no chat que eu vou ler aquilo que vocês colocarem aqui. E a terceira situação, que eu acho que é importante. E aqui eu tenho questões aí fundamentais. Um grande segredo, se colocado em prática, poderá resolver muitos problemas se nós tivermos maturidade. Agora, esse aqui... Importante. Esse aqui vai pegar. Assim, vai ser extremamente desafiador. Volto a repetir, ó. Há um grande segredo que, se colocado em prática, poderá resolver muitos problemas, porém, só se as pessoas tiverem maturidade. E eu vou falar aqui qual é essa alternativa. Quem quer saber aí, coloca que eu quero saber. Opa, vamos colocar algumas opiniões aqui, ó. Caio falou que é verdade, Gevânia falou né. Olha aqui, a Diene, quer ler? Depois você consegue ler? Não consegue, então vamos lá. Rodrigo sempre foi muito dedicado no serviço de casa. Mesmo hoje em dia, com a limitação do movimento momentâneo, ele continua fazendo diversas tarefas em casa. Conseguimos equilibrar bem por aqui. Olha aí, glória a Deus. Beleza. Andar em amor e unidade é legal. Beleza. E essa é uma característica, então, que os dois têm que ter. Ou seja, essa é uma forma de dois serem um.
né? Isso aí, somando as forças para poder chegar lá. Quem normalmente não tem, coloca aqui pra gente também, pra gente poder conhecer e podemos aí colocarmos a tua opinião também, tá bom? Porque a tua opinião, gente, eu diria que é a questão mais importante, é o nosso feedback, né, Isabel? Isso mesmo. É importante você colocar aqui no chat a tua opinião, para que a gente possa entender, possa comentar, porque a tua dificuldade, às vezes é a dificuldade de um outro casal. Verdade. Não, às vezes uma solução que você encontrou dentro do teu casamento, também, e isso vocês vão ver dentro da comunidade, a solução que você encontrou dentro do teu casamento poderá ser a solução para outra pessoa. Então compartilha, é muito importante você compartilhar conosco aqui a tua opinião. Então, vamos contar esse segredo? Vamos lá? Precisa maturidade, então segura na cadeira aí, porque eu sei que tem gente que vai fazer assim, ó. Tem gente que vai dobrar a boca agora e vai ficar com raiva da gente aqui, mas vamos lá. As pessoas tendem a criticar mais seus cônjuges na área em que eles mesmos têm profundas necessidades emocionais. Então, primeiro ponto, há uma tendência natural da pessoa criticar na outra pessoa aquilo que é justamente a necessidade emocional que ela tem. Onde ela tem falta. Que ela tem falta. Por isso é muito importante a interpretação daquilo que outra pessoa fala. Não interpretar pelo lado emocional. A pessoa está me criticando, mas tentar entender debaixo daquela crítica o que está por detrás da crítica. O que ela está tentando te dizer, porque ali existe uma necessidade emocional daquela pessoa. Por isso é que eu estou começando a dizer que não é fácil. Porque normalmente quando a gente recebe crítica, qual é a nossa reação? Logo tem uma reação, na realidade, né? De entristecer, uma reação corporal, fechar a cara, baixar o semblante, né? É uma das nossas ações, né? Ou revidar. Ou revidar contrariamente. Revidar. Por isso, você vê que nós vamos falar agora é desafiador. Né? Porque, por isso que eu falei que precisa ter maturidade. Verdade, senão vira uma guerra. Exato. Agora, é muito bacana isso, mas só vai servir para os casais que estiverem à busca dessa maturidade. Cristina está chegando também na live, seja bem-vinda. Oi, Cris. Então vamos lá. Então, o esposo ou a esposa poderia, ao receber uma crítica, responder com uma pergunta. Olha que interessante. Ao você receber uma crítica, ao invés dessa situação que nós falamos, ao invés de você revidar, ao invés de você se chatear, ao invés de você se magoar, você responder com uma pergunta. Então vamos lá. Exemplo? Parece-me que isso é algo muito importante para você. Poderia me explicar porque tal coisa é crucial para você? Desta forma, tornando mais produtiva a crítica, inclusive podendo torná-la em um pedido. Porque também quando eu devolvo a pergunta àquela pessoa que de alguma maneira me criticou, eu estou fazendo a pessoa raciocinar. Verdade. Vamos dar um exemplo. Faça uma crítica a mim, qualquer crítica, só para a gente poder treinar aqui. Alguma coisa que você acha que eu não faço, sei lá. Aqui é ao vivo e a cores, hein, gente? Por isso aqui é ao vivo e a cores, de bate pronto. Ou pode ser uma coisa que faz? Fala bastante? Fala bastante. Não, e às vezes... uma coisa de serviço. Uma coisa de serviço. Lavar o quintal. Então faz a crítica. Poxa vida, lá o carro tá lá todo dia, não tira aquele carro para lavar o quintal. Poxa vida, né? Tá lá vazando, tem um vazamentinho lá, né? Precisa tirar o carro para lavar o quintal, porque nós estamos na quarentena, o carro está todo dia na garagem, então precisa tirar os carros. Então, assim, precisa lavar o quintal. Não, mas fala comigo da primeira pessoa, fala comigo. Poxa vida, você não lava aquele quintal? Todo dia, já foi quantos dias que o carro está lá? Entendi. Não tira, nem para mim lavar, não dá tempo. Entendi. Então, Isabel, está me parecendo para você bem importante essa situação de lavar o quintal e limpar o quintal. É isso porque mesmo? Você entra de casa, você leva a sujeira para dentro, não lava o quintal, né? Aí a casa fica toda suja. Boa, já respondeu a segunda pergunta. E ainda com a Covid, você tem que lavar de fora, já tem que estar limpo para não entrar nada para casa. Então, Ótimo. Então, ou seja, a segunda pergunta seria: poderia me explicar por que isso é tão importante para você? Você já explicou. Então, percebe, pra gente? Para manter a casa limpa na parte de dentro. Então, percebe o exemplo, como é bacana? Vamos fazer o inverso agora? Podemos fazer o inverso?
Deixa eu pensar aqui. Ah, vamos lá. Poxa, Isabel, você deixa todo dia esse monte de roupa em cima dessas cadeiras. Pega essas roupas e guarda na gaveta, por favor. Você quer que eu explique por quê? Pergunta. Deixa bem grandinho para você. Cadê a pergunta? Parece que isso é muito importante para você. Isso é muito importante para você? Não, vamos perguntar aqui no outro tom. Isso é muito importante para você? O que está te incomodando a minha roupa ali daquela cadeira? É porque eu não sei, é porque sabe que eu gosto de deitar, eu gosto de ver, eu não gosto de ver um monte de roupa ali em cima da cadeira. Eu não sei porque isso me incomoda, então para mim não é muito agradável ver. Sabe que você poderia guardar? Então, é que na realidade, assim, quando a gente veste uma blusinha, alguma coisa, a gente não gosta de devolver pro guarda-roupa. Quando eu uso, que vou até o mercado, eu prefiro deixar ela na cadeira do que devolver para misturar com as roupas que estão guardadinhas. Então, por isso que eu prefiro deixar ela isolada, porque não tá suja, mas também não tá limpa, né? E não tá suja para lavar e não tá limpa para guardar. Então, por isso que muitas vezes ela foi usada, então ela fica na cadeira, entendeu? Então, assim, para mim não incomoda, né? Show de bola. Então, veja como é interessante você responder a crítica não ficando chateado, não ficando magoado e nem devolvendo com uma outra crítica. É muito mais inteligente emocionalmente para o casamento quando você tenta entender a razão da outra pessoa. Por exemplo, para mim, agora, eu tenho essa dificuldade que a Isabel falou mesmo. Por exemplo, tem lá umas coisinhas no quintal para lavar. Eu, por exemplo, não tenho muito hábito de... Ela já chega, lava o tênis antes de entrar para casa. Eu normalmente não, eu deixo ela no meio do caminho e lavo depois. Mas você veja que eu falei, poxa, será que isso é tão importante para você? Por quê? Aí ele explicou por que é importante para ela. Dentro de casa, né? É importante. Então veja que depois que você entendeu a razão que aquilo que a pessoa está te pedindo ou criticando naquele primeiro momento, há uma razão real por detrás daquilo. E quando a razão real do que está por detrás da crítica vem à tona, fica muito mais fácil, primeiro, eu receber aquela crítica, porque eu entendo que ali tem um fundo real e ela não está falando por ela, porque se eu entrar para dentro de casa Covid, ou uma sujeira, ou um problema de doença, não é para ela, vai fazer mal para mim, vai fazer mal para ela, vai fazer mal para minha mãe, vai fazer mal para os nossos filhos, vai fazer mal para todo mundo. Então aí eu vou chegar e dizer, poxa vida, tem fundamento que ela está falando. Então eu vou mudar a minha atitude, essa crítica que eu fiz não tem o menor fundamento. E é importante, o ambiente que você compartilha em amor com o casal, é importante aquele ambiente estar asseado, né? Tá limpinho, né? Saber que se você sentar ali no tapete, não, tá limpinho, ninguém passa sapato aqui. Então é importante, não vou trazendo nenhuma bactéria da rua, nem você pisa na rua, você pisa xixi de cachorro, de gato, né? Então são essas coisas que às vezes até filho não entende, deixa o sapato lá fora, né? Deixa o chinelo lá fora. É exatamente por isso que você traz uma série de sujeira dentro do seu sapato quando você pisar na rua. Então não é ser chato, não é isso. É você cuidar do seu ambiente ali que você compartilha, né? Então é bacana. Mas, E às vezes sai briga, né? Porque às vezes o marido fica com raiva da mulher, quando a mulher fala, ou às vezes até os filhos. Então é importante saber que isso é uma forma de carinho, de se cuidar um do outro, né? Cuidado, né? Por isso, então, tudo isso que você falou perfeito, mas veja como é importante então, você saber tratar a crítica. Só que a gente precisa ter maturidade para isso. Por quê? Porque a gente tem a tendência de, ao receber uma crítica, querer devolver. Mas se a gente então devolver isso, gente, olha, eu diria, sinceramente, quando eu li sobre esse fato, isso aqui é uma grande estratégia. Se a gente souber devolver a crítica com uma pergunta. E sempre a mesma. E isso aqui, olha, quem gostou como eu, coloca aqui eu gostei, para que eu possa saber. Mas isso é um grande segredo, porque você pode, qualquer crítica, você fazer exatamente, ter na ponta da língua. Se eu fosse você, eu estudaria isso, anotaria isso e começaria a praticar dentro do teu casamento. Quando você receber uma crítica, você devolve a crítica da seguinte maneira: puxa vida, eu não sabia que isso era tão importante para você, que isso era tão fundamental e importante para você. Você poderia me explicar por que isso é tão importante para você? Porque aí, quando você faz essa pergunta, você obriga a pessoa a raciocinar. E você
obriga a pessoa de uma maneira saudável a te responder o fundamento daquela crítica. Entender a razão por que a pessoa faz aquilo, né? Porque quando você não entende a razão, você se magoa à toa. Aí você fala, não, para mim é importante fazer isso, por isso, por isso, por isso. Aí você vê, não, até que tem um fundamento aí, né? Até que é legal, né? Sim.